Beleza, galera? Show de bola. Enquanto não podemos nos encontrar em sala de aula, né, nas aulas físicas, com nossos encontros semanais, vamos ter a nossa aula sim, beleza? De forma online, tranquilo? Nosso tema está lá de hoje no capítulo 5 da nossa apostila. E o tema é Independência das 13 colônias americanas. Vamos começar a falar sobre a independência dos Estados Unidos da América. Beleza? Então, para começar, algumas coisas nós vamos pontuar, algumas coisas que nós precisamos prestar bastante atenção. Primeira parte da aula, vamos compreender, né, o que são as 13 colônias, como elas se formaram, tudo bem? Como que foi essa colonização inglesa. Segundo ponto da aula, né, essas 13 colônias, que área da América elas ocupavam e a quem pertencia essa área. E a terceira parte da aula, vamos pontuar sobre o comércio dessas 13 colônias, beleza? A nível de texto, vocês podem consultar na apostila de vocês, nas páginas 205, 206 e 207. Então vamos lá, beleza. Oficialmente, a colonização inglesa começou em 1607, com a fundação da cidade de Jamestown, na Virgínia. A ocupação ocorreu no decorrer do século XVII, do século XVII, com a Grã-Bretanha, que viu um período de revoluções. Então é o que eu quero explicar para vocês, que inicialmente a colonização americana, ela inicia, né, a colonização inglesa, inicia na América no século XVII, né, ali fundando o estado da Virgínia. Quando nós falamos dessas 13 colônias, nós estamos falando da colonização norte do continente latino-americano. Aí vocês podem perguntar, mas professor, segundo o Tratado de 1494, todo o continente, todo o mundo não foi dividido entre Portugal e Espanha? Correto, né? Portugal ficou com o que hoje é o território do Brasil e Espanha ficou com o maior território da América, né? Inclusive o território americano pertencia à Espanha. Porém, todavia, contudo, a Espanha ela preocupou-se muito, ela ocupou com bastante ênfase a região do México para baixo, né? México, Peru, ali explorando o ouro, e deixou a região norte bem desguarnecida. Nesse contexto, então, na expansão, né, marítima inglesa, na questão do mercantilismo, na fundação de colônia, os ingleses ocuparam essa terra, né? Mas que ingleses foram esses que vieram para cá? Esses são ingleses calvinistas da Revolução Puritana, né? Se a gente for lembrar, dentro das revoluções inglesas, o rei inglês, né, vai expulsar os calvinistas da Inglaterra e eles serão banidos, expulsos para a América do Norte, né, onde se formou as 13 colônias. E expulsos para cá, né, banidos, aqui eles vão formar uma colonização diferente da colonização que foi nas colônias ibéricas, nas colônias espanholas e portuguesas. Aqui eles vão formar o que nós chamamos de colônias de povoamento, né? Mas qual é a diferença básica de colônia de exploração das colônias ibéricas para as colônias de povoamento? Nas colônias de exploração, né, na visão mercantilista, né, do século XVII, século XVIII, né, o que interessava? Explorar, tirar toda a riqueza das colônias e mandar para a metrópole, principalmente presa ao pacto colonial. Nas colônias de povoamento foi um pouco ao contrário. Como eles foram banidos, né, saiu os puritanos, os calvinistas, foram banidos, expulsos da Inglaterra e foram mandados para as 13 colônias, para a Nova Inglaterra, eles tinham que desenvolver essa terra, eles tinham que desenvolver esse território, né? Por isso eles não exploravam ao modo do capitalismo mercantilista de exploração. A colonização dele foi de povoamento, desenvolver esse território, de fazer desse território a sua própria casa, porque eles não poderiam mais voltar para a Inglaterra, né? E outra, o clima também é determinante, né? Os Estados Unidos têm um clima parecido, né? Um clima bem parecido com o clima europeu. Então tudo que se planta na Inglaterra também pode se desenvolver aqui nas 13 colônias, na região norte das 13 colônias, né? Por isso não desenvolveram uma colônia de exploração em cima uma colônia de povoamento, né?
E esses ingleses que vieram para cá, né, tiveram, como já falei para vocês, a obrigação de fazer com que essas terras se desenvolvessem. Ao chegar aqui, né, apesar, né, que a gente fala as 13 colônias, não é uma coisa só. Essas 13 colônias, elas têm suas especificidades e elas se dividem em 3 grupos. As colônias do norte, as colônias do sul e as colônias do centro. Nesse momento agora nós vamos ver essas diferenças. A colônia do norte, né, ali formado, né, essas colônias que nós vamos denominar da Nova Inglaterra, né, e todas essas colônias ficam no litoral sul do Atlântico, do norte do Atlântico. Essas colônias, elas tinham como características um trabalho livre, né, desenvolvendo ali também algumas manufaturas e um comércio, como a agricultura não era tão rentável, ali desenvolvia um comércio de captura de baleias, pesca, desenvolvendo principalmente ali no porto de Boston, né? Então é importante lembrar, nas colônias do norte a mão de obra era basicamente livre. E os calvinistas, eles pregavam a liberdade religiosa, né, a liberdade de pensamento, né? E foi uma organização muito voltada também para dentro da igreja, porque todos eles organizavam dentro da igreja, né? E é importante ressaltar, repito, que a mão de obra dessas colônias era uma mão de obra basicamente livre. Tinha escravos? Tinha. Faziam trabalho domésticos, né? E eram tratados como inferiores, né, aos brancos. Mas a grande mão de obra era uma mão de obra livre. Já nas colônias do centro, onde estava ali a cidade de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, né, nessa houve uma ocupação holandesa, sueca, alemã, né, que gradualmente foram expulsos pelos britânicos. Nessa região era mais favorável ao cultivo e foi desenvolvido tanto a agricultura de subsistência como aquela que favorecia a agricultura de excedente para a venda. E ali convivia o trabalho escravo, né, e o trabalho livre. Então as duas mãos de obras conviviam ali, tanto o trabalho escravo como o trabalho livre. E ali também já tinha pequenas fábricas de têxteis e de siderúrgica. Já nas colônias do sul, né, onde vamos ver ali os estados da Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, a Geórgia, ali vai prevalecer a mão de obra escrava, né? Porque eles vão desenvolver com muita força a monocultura, principalmente de arroz, algodão, tabaco, os grandes latifundiários, né? Então as grandes diferenças das 13 colônias estão na sua produção e na sua mão de obra, né? Mais na frente, quando falar sobre a Guerra da Secessão Americana, vamos falar sobre essa questão da diferença entre as colônias do Sul e as colônias do Norte, né? A diferença entre o trabalho escravo e o trabalho livre, beleza? Outro ponto que nós podemos ressaltar dessa primeira parte da nossa aula é um termo que vocês vão ver lá na apostila de vocês, na página 206, a negligência salutar. O que seria isso? Esse termo negligência salutar beneficiou muito as colônias do Norte. Como era distante, né, a comunicação com a metrópole e pouco a metrópole se envolvia dentro desse contexto, né, das suas colônias aqui na América, essa negligência beneficiou o comércio das colônias do Norte, né, fazendo com que essas colônias se desenvolvessem rapidamente, principalmente a partir do comércio triangular. E o que foi esse comércio triangular tão vantajoso para os colônios do Norte? Vocês vão poder ver isso muito bem explicadinho lá na apostila de vocês, na página 207. Mas como que funcionava? Vamos lá. Esses colonos compravam escravos da África, né? Então os colonos do Norte, passando pelo Atlântico, compravam escravos da África e vendiam para as Antilhas, as Ilhas das Antilhas, de onde traziam o melaço para abastecer as manufaturas de bebidas das colônias do Norte da América. Então eles compravam escravos, vendiam esses escravos para as Antilhas e das Antilhas pegavam o melaço para fazer as bebidas. E por fim, era nessas manufaturas que os comerciantes obtinham rum, que seria posteriormente vendido na próxima viagem ao litoral africano em busca de escravizados. Mas o que essas rotas favoreciam de fato? Ao realizar essas rotas, pouco a pouco foi se formando na região uma burguesia enriquecida. Os colonos foram enriquecendo, né?
e queriam uma independência econômica maior da Inglaterra. É nesse contexto, na busca por essa independência, na busca por aumentar os seus lucros, é que os colonos vão iniciar as suas lutas pela independência, buscando fazer um comércio livre, fora das amarras dos ingleses. Galera, para a gente poder fechar isso tudo, né, eu vou enviar para vocês uns exercícios e um texto complementar no plural. Então acesse o plural e vocês vão ver aí os exercícios, né, e o texto complementar, né, que deve ser resolvido e reenviado para o professor. Valeu, até a próxima.